Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora da Cápsula, o podcast que assinala os 50 anos da Associação Nacional das Farmácias. Temos discutido aqui vários temas relacionados com a saúde, ligando-os sempre com a realidade das farmácias que estão espalhadas de norte a sul do país. São muitas, e também nas ilhas, na verdade. A Emma Paulino tem sido a minha companheira aqui de conversas. Na verdade, já não vivemos um sem o outro. Olá, Emma, mais uma vez, tudo bem? E hoje, Luís Pedro Nunes, que está aqui, não na qualidade de médico nem de farmacêutico, mas de fã de farmácia. Estávamos a falar sobre isso. Bom, sim. O que é que isso quer dizer exatamente, Luís? Antes de mais, olá, boa tarde. Olá, eu recebi o convite para vir a este podcast. Sim. O meu primeiro instinto foi dizer que não, o que é que eu vou fazer? Mas depois comecei a refletir e disse: bom, mas eu de facto gosto de farmácias, gosto muito da minha farmácia, sinto-me bem ir à minha farmácia e reconheço, depois de refletir, reconheço às farmácias um papel importante nas comunidades, na relação. Podemos desenvolver isto depois um pouco. Sim, melhor. mas quando é que começou esse teu amor pelas farmácias? É que tu dizes isso com tanto orgulho e de forma tão afirmativa que de facto parece que é uma relação longa. Não, é porque eu vou muitas vezes às farmácias. Há uma medicação que eu tomo com alguma regularidade, portanto tenho que ir. Sim. Isto faz parte da idade. E porque a farmácia é muito perto da minha casa. Portanto, eu nesta farmácia em particular gosto de ir, portanto, há coisas que podia não comprar na farmácia que compro. Sim. Portanto, há ali há um passeio, há um passeio, eu posso até localizar. Portanto, ela está ali junto à Praça Camões, ali em Lisboa, no centro de Lisboa, essa é a farmácia Camões. Portanto, é um passeio que eu faço e entro na farmácia. Mas essa zona da cidade tem mudado bastante. A tua relação com a tua farmácia mudou também com a mudança dessa. Isso, hoje vinha a pensar isso, porque é uma farmácia que atende um público idoso e do qual cuida, é uma farmácia que cuida dessas pessoas, que tem ali umas pessoas idosas e que tem pastas para elas, portanto tem uma clientela que faz as pastinhas com as receitas e tem Pessoas que já lá vão há muitos anos, com certeza, não é? Os clientes, e se não há, ligam para eles. Sim. E à tarde há uns anos tinha um senhor que ia lá deixar a casa, ver os medicamentos e tal, não existe. E depois tem os turistas que chegam e que pedem os medicamentos com o nome que eles pedem lá, os americanos, os ingleses, e depois têm que ir ver aos nomes dos produtos em português, para perceber o que é o equivalente, etc. Google e então, tal. E tu tens percebido que essa tua farmácia se tem adaptado bem a essa nova realidade? Completamente, até porque tem vindo jovens farmacêuticas mais novas que eu até tinha reparado que houve uma camada de millennials, agora estão Gen Z, farmacêuticos Gen Z. Farmacêuticos Gen Z já estão só agarrados ao telemóvel quando não estão a fazer nada. E está a diretora da farmácia que eu falo muito e aliás, que eu peço os meus medicamentos pelo Instagram, até posso até dizer isto. Dizem assim, mas isso é porque és uma pessoa da televisão. Não, o cuidado que tem comigo tem com outras pessoas, não? É um modo de... E depois há outra coisa que as farmácias há uma coisa que logo distingue as farmácias, que é as pessoas cumprimentam-se nas farmácias. Há muito pouco sítio em que as pessoas ainda chegam e se cumprimentam. Há uma certa familiaridade ali. Não é isso, é o ato de chegar e dizer bom dia. Sim. Nas farmácias as pessoas ainda dizem bom dia quando chegam. Ainda são educadas as pessoas nas farmácias. Sim. As pessoas não sabem explicar porquê, mas quando se chega a uma farmácia há ali um destino comum em que as pessoas dizem bom dia. Talvez dizem também no elevador, estamos ali fechados, é melhor dizer bom dia. Não sei, há ali um mecanismo. Será que nas farmácias há um cuidado maior com esse tipo de coisas? Porque estamos ali num momento. Há um destino comum que ali nos une, estamos ali se calhar doentes, estamos ali particularmente vulneráveis. Não é? Portanto, as pessoas dizem bom dia quando chegam. Portanto, há poucos locais onde isso acontece. Depois as pessoas vão à farmácia e ali na minha fazem o colesterol, fazem a tensão, fazem coisa, há ali uma salinha onde as pessoas da comunidade são cuidadas. Portanto, ainda tem esse carinho especial que as pessoas vão ali para ver atenção, serem apaparicadas. Eu acho que as farmácias têm essa especificidade das pessoas confiarem muito nas farmácias e confiam.
Eu, como jornalista nos anos 90, enfim, acompanhei isto, havia muita discussão da questão dos genéricos, os genéricos iam matar a indústria farmacêutica, mas não, as pessoas depois confiam muito, leva este, não leva este. O farmacêutico é a pessoa que as pessoas delegam uma confiança que se calhar ainda maior que a que delegam no médico. Portanto, a farmácia e o farmacêutico... Hoje não conhecem o médico, mas conhecem o farmacêutico. Portanto, neste mundo louco em que nós vivemos, com tantas mudanças, tantas coisas, falaste aí de várias coisas que vamos querer aprofundar ao longo desta conversa. Só temos 20 minutos. Sim, mas a farmácia continua a ser quase o último reduto ali de um lugar de cuidado e de carinho que está em falta no mundo em que nós vivemos. Sim, mas isso eu vejo aqui na minha... Eu acho que isto é um exemplo, que isto é no centro de Lisboa, supostamente mais... O lugar onde estão a acontecer muitas transformações. Onde menos existe... Não, mas ainda há uma aldeia dentro do centro de Lisboa. Depois isto replica-se pelo país e replica-se pela cidade ainda. Eu vivi num local onde se calhar apareceu a primeira drive-in farmácia, das primeiras, há 15 anos para aí, em Cascais. Sim. Aquela muito grande. Aquela ali em Birre. Não é? Rotunda de Birre, não é? Sim. E achava aquilo uma coisa um pouco sem sentido, porque as pessoas estavam 3 carros paradas à espera e a farmácia lá dentro estava vazia. Pois. Eu achava aquilo uma coisa que não batia certo. Estacionava o carro, ia lá dentro, era atendido e os carros ainda estavam parados atrás dos outros. Assim, quer dizer... Ou seja, as pessoas preferiam esperar naquela fila do que ter contacto com uma pessoa dentro da farmácia. Eu sempre achei aquilo uma coisa... É bizarro, é? Não, isto não é para mim. Eu quero ir, quero ver. Claro. Há uma pessoa mais fã de farmácia, eu não posso dizer que seja fã. Nós temos o nosso mais alto magistrado da nação, é fã de farmácias mesmo, não é? O professor Marcelo é conhecido por querer ir saber as novidades. Não, eu também sou. Entra nas farmácias para saber novidades. Eu vou à farmácia como quem vai a uma loja de roupa. Não, e as farmácias agora, quer dizer, expandiram o seu negócio a múltiplas coisas que não têm a ver com... Luís Pedro, deixa-me falar aqui com a Emma. Tanta coisa para nós falarmos, Emma, porque já falámos aqui das encomendas que são feitas pelo Instagram. Portanto, a digitalização também estava aqui na minha lista de temas que eu gostava de falar contigo hoje. De que forma é que as tecnologias têm auxiliado, facilitado o trabalho das farmácias e o contacto com as pessoas. Depois também estas mudanças todas, nomeadamente o facto de agora viverem muitos estrangeiros em Portugal, de que forma é que isso altera a dinâmica de proximidade das farmácias? Por onde é que tu queres começar, Emma? Eu posso começar pela digitalização, que até é um tema... Tu também usas o Instagram na tua farmácia? Uso o Instagram mais numa perspectiva de dar a conhecer também as dinâmicas que temos na farmácia. Mas se tiveres uma DM, respondes? Sim, respondemos, exatamente. E durante a pandemia, na realidade, foram estabelecidos canais de comunicação por meios digitais que permitiram às pessoas também ir comunicando com a farmácia, mesmo não se deslocando fisicamente à farmácia, e até durante também o contexto pandémico, em que muitas farmácias funcionaram até através do postigo, que uma figura que porventura é mais conhecida de gerações. Muita gente só ficou a saber o que era o postigo por causa Exatamente, porque voltou a utilizar-se o postigo, e de facto o aconselhamento através do postigo não era propriamente fácil, e nessas circunstâncias muitas vezes nós ficávamos inclusivamente com os contactos das pessoas para contactar depois, quer por via digital, quer por telefone, no sentido de esclarecer alguma matéria que tivesse de ser esclarecida com maior confidencialidade e que não se prestava a ser prestada, digamos assim, pelo postigo. Mas esta componente digital eu achei especialmente interessante a forma como o Luís aqui abordou essa questão, porque o digital não veio nem substituir, nem tornar a relação menos próxima, muito pelo contrário. O Luís abordou aqui o digital como se fosse outra forma de aproximação à farmácia. E na realidade é isso que nós temos de criar e aproveitar esta era de transformação digital, precisamente para fazer com que haja uma extensão do cuidado que é prestado na farmácia para além daquelas que são as suas instalações físicas. E antes, de facto, eu conheço muitas situações em que, por exemplo, os meus avós, que também eram farmacêuticos, faziam cuidados domiciliários, por exemplo, porque muitas vezes não havia também muita facilidade ao nível de transportes, e faziam entregas de medicamentos, e até era numa zona que hoje em dia é completamente urbana, totalmente servida
por meios de transporte, mas que na altura não havia efetivamente essa facilidade de deslocação. Então, diz-me uma coisa, já que falámos aqui dos farmacêuticos de Gen Z, ou seja, as gerações mais novas de farmacêuticos que agora estão a chegar às farmácias, são pessoas que também chegam à farmácia com esse mesmo espírito de cuidado, de proximidade. O facto de, num minuto, estarmos a atender a Dona Lourdes, que vai há 50 anos à mesma farmácia, e no minuto seguinte o Kevin, que emigrou dos Estados Unidos para aqui, que agora vive no centro de Lisboa, dificulta de alguma forma essa proximidade com as pessoas. Que desafios é que traz aos farmacêuticos, às pessoas que estão ali todos os dias? Eu diria que na realidade traz diversidade à forma como nós tratamos as pessoas, e de facto nenhum dia é igual ao outro, e depende muito das situações que nos chegam à farmácia. Claro que muitas vezes temos de adaptar os cuidados que são prestados, mas não podemos assumir preconceitos, porque muitas vezes pensamos a geração mais jovem não quer estar muito tempo na farmácia, ou não tem muita curiosidade acerca ou muita disponibilidade, dos medicamentos, ou disponibilidade, exatamente, e pensamos que, por outro lado, as gerações mais velhas querem mais aconselhamento, ou que não estão, por exemplo, não são literadas do ponto de vista digital e que não estão acostumadas a estes meios. Eu tinha um senhor que, entretanto, infelizmente já faleceu, mas que ia à farmácia com bastante regularidade. Ele tinha para mais de 85 anos, o senhor realmente já tinha uma certa idade e estava muito bem até de saúde, mobilidade, etc. E ele era extremamente digital. Ele mostrava tudo no telemóvel, tinha um smartphone, estava nas redes sociais, envolvia-se nos grupos de discussão. Portanto, nós não podemos ter preconceitos. E, de facto, independentemente das gerações, pode haver algumas características que são mais comuns a determinadas gerações do que outras, mas aquilo que nós fazemos nas farmácias é, no fundo, logo no primeiro contacto, perceber com questões que fazemos, questões simples. Que pessoa é que tem à vossa frente e que abordagem é que tem de utilizar. Há aqui um aspecto também. Que linguagem é que temos de utilizar, por exemplo? Há aqui um aspecto muito interessante, porque falamos aqui da diversidade de públicos, de clientes que hoje em dia as farmácias recebem. Mas no fundo são pessoas muito diferentes, que vêm de sítios diferentes, mas que procuram a mesma coisa, todas elas, que é cuidado, acompanhamento. Em princípio estão doentes, precisam de algum medicamento que as ajude, e nesse aspecto da nossa vida nós somos todos muito mais iguais do que diferentes. Todos queremos viver mais anos com mais qualidade de vida. E é isso que nós nas farmácias temos para disponibilizar. Muito sofisticados que sejamos, quando vamos a uma farmácia, queremos confiar naquela pessoa e queremos ser tratados relativamente ao problema que ali nos Estamos mais frágeis. Todos nós, inclusivamente nós, profissionais de saúde, também quando estamos doentes e quando visitamos uma outra instituição de saúde, também estamos fragilizados. E também gostamos de ser recebidos com disponibilidade para esclarecer quaisquer dúvidas e principalmente para, no fundo, nos sentirmos confortáveis para expor aquelas que são as nossas preferências e as expectativas também em relação aos tratamentos. Sim, Luís Pedro, já falaste aqui da confiança que tens na tua farmácia e nos farmacêuticos que te atendem. De que forma é que tu achas que as farmácias podiam aqui dar uma ajuda muito importante no alívio do Sistema Nacional de Saúde? Fala-se muito, não é? Da sobrecarga, do excesso de utentes. Existe muita coisa que podia ser resolvida nas farmácias e que acaba por ir ter aos hospitais. Como é que tu olhas para isto? Bom, algumas coisas já vão ser, não é? A questão das as vacinas da gripe, da Covid, é uma delas. Isto é sempre um detalhe, que não é um detalhe, mas é uma questão difícil de colocar, porque quando se entra, é sempre a questão da questão do ato médico, não é? Isso é sempre uma. Eu lembro-me que quando andei nesta questão de ser jornalista, que tocava nesta área, a questão do ato médico que se colocava, que nas farmácias não era possível. Não era possível fazer atos médicos, os farmacêuticos não podiam decidir atos médicos. Isto é sempre uma questão muito periclitante, porque corporativamente os médicos têm resistência a este tipo de coisas. Agora, é evidente que com uma estrutura destas pelo país todo, havia possibilidades de criar maneira de criar competências para certo tipo de. Tu, como utente, como utilizador de farmácias, sentes confiança para, meu Deus, para que faças algumas coisas na farmácia? Estou à espera de sempre quando é que chega a minha vez de sobrarem vacinas para levar a Covid. É dizer, sou dos primeiros na lista para quanto mais coisas tu puderes despachar na farmácia, melhor. Completamente, mas eu não tenho problemas. Quer dizer, a vacina da gripe é
sou sempre dos primeiros, estou sempre nos primeiros listas e depois fico à espera a dizer quando é que chega a minha vez da Covid, que eu ainda não está na minha agora. Então, não se arranja aí uma maneira de não, isto aqui não há jeitinho nenhum. Exatamente, tem que ter pelo lei. Nem pelo Instagram consegues pedir não há um restinho de Covid aí para mim, porque eu sou completamente pró-vacinas, não há cá hipótese. Mas é evidente, o país inteiro tem esta estrutura. Aliás, quando houve esta retirada do Estado do país, foram fechadas escolas, as quadras da GNR, da polícia, as pessoas não puderam imaginar era o fecho de farmácia. Seria o abandono total do interior, seria o fecho só de centros de saúde e de farmácias. Quer dizer, a pessoa que fica, uma zona do país que fica sem farmácia. Eu acho que não há nenhuma rede tão completa como a rede de farmácias, não é? O abandono total das pessoas, porque as pessoas, quer dizer, precisam. O médico podem ir uma vez por mês, mas a farmácia é uma coisa que normalmente as pessoas, quando estão doentes, precisam constante. Claro. Tu vais com regularidade à farmácia? Não vamos por aí, uma vez por semana. Não, uma vez de 15 dias. E vais às vezes sem precisar também, se calhar. Não. Só para ver. Isso também. É porque entretanto as farmácias tornaram-se espaços muito agradáveis. Sim, tem muita coisa para a barba. Sim, perfumes. Perfumes eu sou eu sou muito esquisito. Sim. Mas tem cremes, tem coisas. Eu também não sou muito. Aquilo é um vício. Mas são é assim uma coisa assim, tipo de ficar assim deslumbrado. Olha, certo? Aquelas zonas. É como tudo, os supermercados têm as zonas das mortadelas e depois tem as zonas dos queijos. Na zona dos queijos, que é aquela dos cremes e não sei o quê, dos ambres solé, das coisas, dos protetores solares, agora no verão. Sim. É uma vai descobrir qualquer coisa extraordinária que vai resolver qualquer problema que não sabe que tem. Isso é sempre uma coisa. Há muita gente a ir às farmácias, mas sem precisar propriamente de um remédio ou de uma. Sim, as pessoas procuram na farmácia tudo o que tem a ver com o seu bem-estar. E hoje em dia fala-se muito a nível da promoção da saúde e prevenção da doença, e as pessoas querem saber o que é que podem fazer em termos de adoção de estilos de vida saudáveis, mas também tudo aquilo que podem aportar ao seu estilo de vida que possa efetivamente atrasar as doenças, porque se nós vamos viver potencialmente 95 ou mais anos, agora a esperança média de vida para quem nasce agora já está muito perto dos 100 anos, nós queremos viver obviamente com maior qualidade de vida e portanto há muita procura agora desse tipo de aconselhamento e por outro lado também muita atenção e muita procura de serviços que possam promover a identificação de estilos de vida menos saudáveis ou de fatores de risco que possam indiciar que a pessoa possa ter uma doença mais cedo, e nesse caso as pessoas querem um plano de cuidados que esteja adaptado à sua realidade e que possa prevenir no fundo essas doenças. Tu segues os conselhos dos teus farmacêuticos? Ou seja, falávamos aqui há bocadinho antes de começar a gravar que tu tens algumas doenças auto-infligidas, que têm a ver com o teu estilo de vida. O estilo de vida que eu já tive. Sim, os teus farmacêuticos foram-te aconselhando ao longo dos anos no caminho certo e tu foste ignorando esses conselhos. Eu também sou daqueles que não pelo Dr. Google, mas enfim, mas que eu também sou frequentador de médicos quando é em caso de necessidade. Uma coisa que eu gostava de realçar é algum espanto de alguns estrangeiros em relação ao facto dos nossos medicamentos serem baratos, nomeadamente se eles foram ao médico e trouxerem a receita, o que lhes provoca alguma desconfiança em relação à qualidade dos mesmos, porque são baratos demais para serem eficazes. Os americanos não temos noção do que é o custo da saúde nos Estados Unidos. É uma loucura, sim. E o preço dos medicamentos nos Estados Unidos, nem a insulina ou coisas básicas que são gratuitas em Portugal, nos Estados Unidos custam $1.000 por mês, uma insulina para um diabetes. E ao trazerem uma receita em Portugal e tudo aquilo custar 5 caixas de qualquer coisa custar 20 euros ou 25 euros, também nos provoca uma desconfiança em relação à qualidade dos mesmos. Assim, mas tu já percebeste isso mesmo no espaço da farmácia? Sim, porque chegam, pedem coisas, olham coisas. Eu sou verdadeiramente observador do comportamental por deficiência profissional. E há muito estrangeiro que pergunta se é mesmo aquilo, se aquilo é mesmo aquele produto, se é mesmo aquele, se estamos a falar da mesma coisa, sim. o princípio ativo é o mesmo e tal, porque de facto
Nós temos em uma vasta gama de medicamentos, medicamentos muito baratos, muito baratos, pouco participados pelo Estado. E se assim não fosse, nós viveríamos uma situação de calamidade neste país, e era bom que reconhecêssemos essa. Quer dizer, não estou a dizer que façamos ossanas, mas percebêssemos isso. Sim. Percebermos o que temos para não perder. Porque efetivamente eu às vezes trago uma receita e digo, bom, se calhar eu devia pagar um pouco mais, não sei. Em termos é uma reflexão que talvez importe. Devia ser um pouco mais equilibrado. Mas sobre essa matéria, efetivamente, os medicamentos genéricos, a partir do momento em que foram introduzidos no mercado, vieram ditar, no fundo, aqui a redução significativa dos preços dos medicamentos, e de facto as farmácias, os farmacêuticos tiveram um papel fundamental no esclarecimento da população, precisamente havia uma desconfiança enorme em relação devido às diferenças de preços. As pessoas... E ainda há pessoas que hoje em dia não querem genéricos, preferem medicamentos. Estão cada vez menos, mas ainda porque há essa questão relacionada com a diferença de preço. É um processo semelhante àquele que os estrangeiros sentem quando chegam aqui, não é? Como não estão a pagar tanto, a percepção é de que não é tão bom, não tem tanta qualidade do tratamento. Mas aqui o que é importante sempre salvaguardar e garantir à população é de que existe um sistema de responsabilidade sobre a qualidade dos medicamentos que estão no mercado. Temos uma autoridade reguladora, que é o Infarmed, que faz essa monitorização, que faz todos os processos de aprovação para a entrada no mercado e que faz depois a monitorização, inclusivamente dos lotes que estão no mercado, para salvaguardar que efetivamente têm qualidade e que são exatamente a mesma coisa. Foram os farmacêuticos que tiveram um papel determinante em dizer confie. Exatamente. Claro. Porque funciona. Exatamente. Emma, olha, a minha sugestão é que vocês contratem aqui o Luís Pedro para umas sessões. Eu quero aqui dizer, porque temos aqui um grande embaixador. Quero aqui dizer que vim a título perfeitamente gratuito. Claro que sim. Estou aqui a fazer a propaganda da promoção. Estou aqui de livre, espontânea vontade e sem qualquer. Mas é um extraordinário. Sem qualquer quadradinho a dizer pub por cima. É um extraordinário embaixador das farmácias. Nós chegámos ao fim do nosso tempo, tal como eu previa, muita coisa tínhamos aqui para conversar e não conseguimos. Eu proponho fazermos uma outra sessão, uma outra conversa numa outra altura. Só para fechar, Emma, uma ideia fora da cápsula, que é sempre desta forma que encerramos cada episódio, uma curiosidade sobre as farmácias portuguesas que tu queres aqui partilhar. Bem, neste caso, uma curiosidade sobre as farmácias na Bélgica, porque falou-se aqui muito da questão da proximidade e desta relação que se estabelece entre o farmacêutico e a pessoa que visita aquela farmácia com frequência, e na Bélgica já se estabeleceu, já se formalizou o papel do farmacêutico de família. E há um farmacêutico de família que a pessoa seleciona na farmácia que costuma visitar, e esse farmacêutico passa a assumir uma série de responsabilidades em termos de acompanhamento daquela pessoa, nomeadamente em termos de ações de promoção e prevenção, de promoção da saúde e prevenção da doença, e se a pessoa tem já alguns diagnósticos, de acompanhamento também da efetividade e da segurança das terapêuticas e de controle da doença. É uma contratualização que existe com o governo, portanto, assim como existe um conceito de médico de família, existe também este conceito de farmacêutico de família, que por sua vez também interage com o médico de família e faz uma equipa, no fundo, de família, juntamente com o enfermeiro. Até eu vou nomear a minha farmacêutica, diretora clínica da farmácia, a farmácia Camões. Da farmácia Camões, a minha farmacêutica de família. Pronto, está feito, fica feita. É a primeira. Muito bem, obrigado Emma, obrigado Luís. 50 anos da Associação Nacional das Farmácias, foi mais um episódio do Fora da Cápsula. Até à próxima. Obrigado. Obrigada.